Fala, adoradores de coisa nichada que ninguém dá a mínima. Hoje vamos falar sobre essa conversinha de Bostil. E claro que para isso eu deixei de fundo essa gameplay de um jogão nacional. Claro, jogão se você não for desses caras que fazem muito esforço para gostar de videogame e que acham absurdo fazerem joguinho 2D em pixel art nos dias de hoje. Mas caso tenha uma capacidade cognitiva maior que de um X-Bacon, certamente achará esse jogo charmoso. Aliás, já fiz review de Moon Rider aqui no canal. No começo eu vi esse papo de Bostil pra cá, Bostil pra lá, e achava que era apenas uma palavra besta, ou uma zoeirinha até infantil. Nível eu chamando o Flamengo de Flamerda. Mas aí começou a surgir páginas nível como tancar o Bostil, e acho que qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe o puro esgoto que são essas páginas. E convenhamos que falar sério esse tipo de coisa só soa como mais baixo grau de viralatismo, vindo de um bando de deslumbrado que idealizam outra cultura, na maioria das vezes os EUA ou Europa, e alguns nichos devido à popularização dos animes, dorama e K-pop, endeusam o Japão ou a Coreia. Em contrapartida, menosprezando o próprio país, como se esse não tivesse absolutamente nada de bom para ser exaltado. E fui identificando um padrão que nunca falhava. Se o maluco falar coisas como Bostil, Bostileiro, pode ter certeza que é do dóizinho. Depois conversei com uma galera e falaram que esse papinho de Bostil surgiu desses 4chan da vida. Aqueles fórum que só de entrar você sente o cheiro de cheetos e virilha suada. Antro de jovens fracassados que desintegram caso tenham contato com a luz do sol ao abrir a cortina de seus quartos. Seus corpos físicos não passam de mero avatar, pois eles vivem de fato no mundinho de plástico da internet. As pessoas com quem se relacionam e trocam ideias são ditadas por algoritmos. Tudo que pensam e falam não passam de repetições ditas por influencers tão ou mais sequelados que eles. E assim ficam cada vez mais presos em suas bolhas, conversando só com as pessoas que têm as mesmas ideias tortas, só recebem indicação de conteúdo que reforçam cada vez mais tal forma limitada de pensar. Na maioria das vezes, essa conversa de Bostil vem de um bando de moleque lambibola do Zewa, que idealizou o país do tio Sam, depois de tanta lavagem cerebral por só consumir produção estadunidense, aí passa a achar que tudo que o Brasil faz é ruim. Engraçado que aqui quase toda semana aparece alguém rasgando o bumbum por eu criticar o Zewa, e cria uma narrativa de que eu idolatro o Japão, que só gosto de produção japonesas e por aí vai. Mas a realidade é que eu apenas gosto bastante de animes, tokusatsu, jogos japoneses, e o que não significa que eu adore absolutamente tudo que o Japão produza, assim como falo mal por aqui sobre animes, tokusatsu que acho ruins. Eu faço o meu dever cívico de criticar a americanização, o que não significa que eu não goste de nenhuma produção estadunidense. Sendo que já fiz vídeos sobre sitcom, direto faço referências a filmes hollywoodianos e a cartoons, assim como também não deixo de criticar os crimes de guerra cometidos pelo Japão e diversas questões sociais que rolam por lá. Mas enfim, na cabeça desses cabaços eu sou um completo colonizado pelo Japão. Mas vai vir logo de mim um vídeo condenando esse total desprezo pela cultura nacional. Como falei anteriormente, essa falácia de Bostil não é exclusivo de Lambicu de Murica. Tem todo um pessoal de mentalidade eurocêntrica, e aqui como é um canal que falo bastante de japonesice, também recebo comentários daquela otacada bitolada que fica forçando esse tipo de conversa. Esses dias, quando revelaram a bizarrice de colocar o Cristiano Ronaldo como personagem jogável do novo Garou, aconteceu de eu ir pro mercado e ver essa propaganda do Haaland promovendo o autêntico bacalhau norueguês. Então aproveitei e postei sobre isso na aba comunidade, zoando, dizendo que é bem mais pica fazer merchan de bacalhau do que fazer comercialzinho de shampoo. Além da curiosidade inútil de Cristiano Ronaldo ser um jogador português, país no qual é conhecido por usar bacalhau em sua culinária, e o bacalhau, por sua vez, é um peixe que costuma ser pescado nos mares da Noruega, e que agora tem como garoto propaganda um jogador norueguês. Eu que faço conteúdo sobre nerdice, entre aspas, e posto alguma coisa sobre futebol, pode ter certeza que vai aparecer desses malucos que se acham superiores ou que estão por cima da carne podre por não gostar de futiba. Até o Dedé, o nosso mais ilustre sulista vascaíno do canal Um Tal Dedé, baita canal, diga-se de passagem,
Já me falou que também aparece um povinho reclamando quando ele faz suas piadinhas sobre o Vasco. E eu tenho que fazer mais piada sobre o Corinthians. Toca o hino, Cascão! Vai, Corinthians! Sem o Corinthians não tem zona! Sem o Corinthians não tem putaria! E dentre os comentários, de longe o mais caricato foi esse aí, desse perfil com o nome Nihoni Inuchiwosu Sagemasu, que significa eu dedico minha vida ao Japão. Realmente tudo que o Japão mais anseia é que um adolescente que não sai de casa dedique sua vida a ele. Bem, eu também achei bem nada a ver meter o Cristiano Ronaldo no jogo, acho uma parada muito discrepante. Mas enfim, não vou estender o assunto dizendo do porquê acho que tiveram essa ideia mirabolante. Mas o ataquista aí ficou realmente pistola, disse que jamais vai jogar esse garou por causa disso, e ainda disse que o lixo do futebol do Bostil tirou os tokusatsu da Band. É muita bitolação, cê é louco. Primeiro que não foi o futebol que tirou os tokusatsu da Band. As séries davam audiência nas manhãs de domingo, mas não atraíam anunciantes. Os empresários brasileiros, em questão de negócios, têm uma mentalidade bem conservadora. O que fazer com o tokusatsu? Coisa que é rotulado como programação infantil, e sabemos que atualmente não se pode mais ficar vinculando propagandas destinadas às crianças. Coisa na qual eu discordo, mas existem sim os parênteses que devem ser debatidos. No entanto, a maior parte do público que assistia é quem nasceu nos anos 80. Simplesmente os empresários bugaram com isso, não se sentiram seguros em anunciar nesse horário. Então ter audiência, mas ao mesmo tempo não ter anunciantes, não gera lucro para a emissora. Sem falar que depois rolou todo um imbróglio jurídico em relação às dublagens da série, então a Band pulou fora para evitar complicações. Ninguém é obrigado a gostar de futebol, mas é bom se informar sobre o que for falar em vez de apenas sair defecando achismos tirados do fundo do bumbum. O cara usa o termo bostil e relacionando com futebol como se o futebol fosse sinônimo de falta de cultura e fosse exclusividade do Brasil. Sendo que futebol é o esporte mais popular do mundo, inclusive o futebol japonês foi um dos que mais evoluiu nas últimas décadas e já é o primeiro país a garantir a classificação para a próxima Copa, cada vez mais conseguindo resultados expressivos contra grandes seleções. Aliás, até em Tokusatsu tem episódios onde participam jogadores da J-League, às vezes algum jogador comemora gol fazendo pose de Kamen Rider ou Ultraman. Cultura nunca é algo isolado, ela está interligada com tudo. Aí tem um maluco que foi no meu chat e ficava mandando uns áudios com papo doente, coisa a nível o machismo é bom, o mundo era mais coeso quando as mulheres não tinham voz, quando não votavam. Ai, você gosta de obras do Japão, da Coreia, mas esses países são machistas. Que tudo de ruim na sociedade atual é devido ao feminismo intrínseco na cultura, blá 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 blá, cultura woke. Então eu vi que estava debatendo com uma porta, fiquei de saco cheio, dei um esculacho e disse que meu ouvido não é pinico pra ficar ouvindo tanta bosta, e ignorei os demais áudios. Aí alguns dias depois, no meu último vídeo, esse perfil fez esse comentário falando que ele tenta ser quadrinista, mas o Bostil não deixa. E eu, tonto bagarai, achei que esse CMD era o mesmo maluco dos áudios. Eu achei o perfil dele parecido com o perfil que o outro maluco usava pra comentar no YouTube. Aí achei que era o mesmo cara, né? Aí já irritado com as conversinhas dodói que ele me mandava no privado, e aí depois vem meter essa que não consegue ser quadrinista por culpa do Bostil. Aí já respondi ríspido, né? O que é um erro grave da minha parte confundir o maluco e descontar nele a bronca que eu tava de outra pessoa. Então eu respondi com cinismo dizendo: se fala Bostil, já sei que não dá pra levar em consideração. Realmente é o país que te impede de ser quadrinista. Confia. Quando me dei conta que eles não eram a mesma pessoa, fui me desculpar por ter descontado a bronca que tava do outro cara, mas que ainda assim discordava do discurso dele, por mais que compreenda a sua indignação. Mas na minha cabeça, um lunático que mandava diversos áudios falando todo tipo de absurdo. Depois me vem falar que não consegue ser quadrinista porque o Bostil não deixa. Aí não tinha como não questionar se o maluco é essa verdadeira metralhadora de falar bosta e imagina a qualidade de seus quadrinhos. Então eu printei a zoeira dizendo: a regra é clara, se falou Bostil, já sei que é dodóizinho. E essa postagem gerou uma puta polêmica nas redes sociais. Boa parte entenderam o ponto que quis passar.
Outros ficaram putos dizendo que é difícil mesmo produzir quadrinhos no Brasil, que é válido usar o termo bostil como crítica e etc. De qualquer forma, eu errei duplamente. Primeiro em confundir o autor do comentário com outro sujeito que defecava pela boca nos áudios que me mandava. E segundo, mesmo se fosse o mesmo cara, ninguém tem bola de cristal pra saber que eu estou chamando o cara de dodóizinho por coisas além daquela postagem. Aí teve gente dizendo que eu não sei como é o mercado de quadrinhos no Brasil, que não sei o quão difícil é produzir arte no país e blá blá blá. Meu irmão, eu também fui aspirante a quadrinista. Fiz cursos, estudei linguagem dos quadrinhos, estilização, estudo de psicanálise para criar arquétipos de personagens. Já fiz várias tirinhas. Lá para 2003 tinha entrado para um grupinho que fazia fanzines. Escrevia vários roteiros que ia lapidando e acabava que nunca ia pra frente. Já mandei roteiro pro processo seletivo da Turma da Mônica. Lembrando que nesse caso os roteiros já são desenhados em forma de quadrinhos, para depois os desenhistas lapidarem. Assim como sou formado em desenvolvimento de jogos. Sempre tentei desenvolver jogos com estética 8 bits, porque como sabem eu curto jogo velho, sua estética e proposta de diversão. Mas acabei engavetando todo o projeto que tentei fazer sozinho, porque sou um programador bem meia boca. Eu sou mais da área artística, e por mais que pegasse tutoriais, pesquisasse, sempre chegava o ponto que tinha um bug que eu não conseguia corrigir, tinha uma mecânica que idealizei pro jogo que não conseguia implementar. Então realmente precisava ter alguém que saiba programar de fato. E por mais que eu saiba o quão difícil é produzir arte no Brasil, o quão limitante as coisas acabaram se tornando, até nas faculdades por aqui é comum agirem como se fosse digno produzir um jogo ou quadrinho somente se ele tiver um viés educativo, ser entre aspas edificante, como se fosse errado fazer algo simplesmente por ser divertido. Existe toda uma cultura enraizada no país de que a arte é dom. A arte virou algo romantizado, mas em qualquer país onde exista uma indústria forte de produção de quadrinhos ou animações, eles tratam como técnica, estudo e bagagem. Mas sei lá, apenas justificar o fato de não conseguir ser um artista reconhecido com o bostil não permite, soa muito choradeira de gente terceirizando a culpa. E digo isso principalmente porque já conheci artistas que se achavam completos, se sentiam injustiçados. Culpa é do bostileiro que não tem cultura. Nunca é o cara que precisa amadurecer sua arte, saber vender melhor seu peixe, aprender um pouco de marketing, estudar mais, se aprimorar. Eu ainda não consegui ser um quadrinista e nem mesmo lançar um jogo e ganhar os trocados com ele. Mas nunca inventei desculpas dizendo que não consegui por culpa do país. Eu sabia que precisava evoluir, nos cursos identifiquei que cometia erros comuns de amadores. Meu professor contou que muitos artistas gringos dizem que um dos maiores problemas dos brasileiros iniciantes é achar que vão soltar uma obra-prima logo de cara. Querem fazer uma história super complexa e intrincada, que muitas vezes só é tudo isso na cabeça dele. Primeiro tem que começar com coisas que consiga entregar, experimentar o mercado e no processo ir evoluindo, amadurecendo. E eu ficava lá penteando eternamente um roteiro que eu achava ser super complexo, gastava horas em pesquisas e no fim nada saía. Também é uma área que precisa ter contatos, não tem jeito. No fim é o mesmo discurso que se escuta aos montes de youtuba que diz que não cresce por culpa do YouTube, que as pessoas não têm cultura, preferem assistir um mascarado que tem nome de anão do que assistir o canal dele. Mas aí você vai lá ver o canal do cara, ele não sabe como fazer uma thumb que vai se destacar diante da concorrência, não sabe usar tags para ser encontrado, o cara não organiza bem as ideias no vídeo, não elabora um bom roteiro e tal. Mas é claro, é o YouTube que quer perder dinheiro impedindo que um canal cresça. Confia. Eu sei que meu canal não é lá essas coisas, ciente de diversas deficiências, seja em minha edição, na narração, ou até mesmo em meus textos, mas estou tentando evoluir no processo. E sei que o fato de eu falar sobre vários assuntos distintos acaba tornando o meu crescimento mais lento, já que não foco em um nicho específico. Eu sei que meu jeito provocador afasta muita gente, mas desde o início quis criar um canal caótico com uma proposta contra a cultura. Mas mesmo assim acho que o canal cresce bem, até mais do que eu esperava. Mas isso acontece porque eu dei uma estudada, conversei com pessoas, e tenho um mínimo de competência em ao menos fazer com que meus vídeos sejam recomendados e trazer uma roupagem que chame a atenção.
Aí teve os malucos que se doeram e vieram falar que o termo Bostil é justificado como crítica social e que eu sou um alienado aos problemas do país. Se fuder, meu irmão. Desde sempre nunca faltou motivos pra se indignar com nossa República das Bananas. Muito antes de vocês saírem do saco do pai de vocês, eu cresci ouvindo que tudo no Brasil sempre acaba em pizza. A indignação da população com o Collor, assistindo programas humorísticos que faziam piadas com a situação política do país. Mas onde falar idiotices como tancar o Bostil é crítica social. Não passa de um esvaziamento de pauta, um discurso derrotista, conversa de gente que tem preguiça de pensar sobre assuntos que são mais complexos e ainda transmite a ideia de uma síndrome de vira-lata de gente que menospreza o próprio país. Nunca falei sobre fingir como se fosse tudo maravilhoso. Nunca defendi esse patriotismo hipócrita. Mas se é pra falar dos problemas, vamos falar. Vamos criticar, fazer o que está em nosso alcance para mudar a situação. Mas não ser intelectualmente desonesto, né? Você até espera esse tipo de visão rasa vindo de adolescente. Afinal, adolescente é burro mesmo. Acha que sabe de tudo, sendo que não faz muito tempo que ainda era espermatozoide. Eu sei, eu já fui adolescente, né? O foda é quando vem maluco da minha idade rasgar o bumbum, fazer chiliquinho, dizendo eu odeio Bostil, se tiver problema, foda-se, vem me pegar. Pior que ainda ele continua com provocação infantil, nível você paga pau pro lixo do Kurumada, você é esquerdista bitolado. Cara, se o maluco já está contaminado por essa polarização política, um mundo onde tudo se resume a dois lados hipócritas, já não dá mais pra conversar. O cérebro do sujeito já derreteu, enxerga o mundo com uma visão de cabresto. O mundo é muito mais complexo do que essa visão bitolada e superficial de direita e esquerda. Aí entrando nessa bitolação política, o mano que almeja ser quadrinista havia rebatido minha primeira resposta com algo como só sendo beneficiado com Bolsa Família pra não achar esse país uma bosta. Que novamente, por mais que eu compreenda a sua indignação, acho um comentário bem infeliz. Não vou entrar muito nesse assunto de políticas sociais para não perder o foco do vídeo. Podemos até discordar da forma que tais medidas são usadas no Brasil, mas reduzir pessoas que precisam de ajuda social, isso sim é um espantalho, como muitos de vocês aí gostam de falar. Mera fala populista que apenas nivela por baixa discussão e está bem longe de atacar a raiz do problema. Então chegamos em um paradoxo. Por um lado, vivemos em um país que não incentiva a cultura como deveria, mas também temos uma população que dá pouco valor à arte. Talvez isso mude se tiver um país que tente conscientizar e incentivar a produção artística. Mas ao mesmo tempo vejo que em vários municípios existem aulas gratuitas, projetos que visam trazer conhecimento à população, mas quantas dessas pessoas que vivem reclamando da falta de incentivo à arte, procura de fato tais projetos? Aí vindo das mesmas pessoas que repudiam políticas sociais como o Bolsa Família, querem exigir o fim da Lei Rouanet, que é exatamente uma lei federal que surgiu em 1991 com o intuito de financiar produções artísticas. Aí novamente, podemos até discordar da forma que colocam em prática a Lei Rouanet, mas aí cabe a nós cobrarmos e exigirmos para que ela cumpra o que se propõe a fazer de fato, que é principalmente financiar produções artísticas independentes. Ao mesmo tempo que reclamam por supostamente o Brasil não produzir nada que preste, é comum tratarem arte como coisa de vagabundo. Muita gente age como se trabalhar com arte não fosse trabalho de verdade. E aliás, vejo até por parte desses jovens aí que ficam com esse papinho de Bostil, desdenhar como fracassados pessoas que decidem fazer cursos como cinema, música, artes plásticas, dizendo que vão ser eternamente sustentados pela família, que isso nem é curso de gente. Curso de gente é fazer engenharia, direito, TI. Então não tem como querer que o mercado artístico melhore, que tenha mais cursos, estudos, se ainda esse tipo de pensamento continuar predominante. Aí não sei, pra mim soa contraditório o cara falar Bostil isso, Bostil aquilo, aqui não tem cultura, mas quer que a arte nacional seja valorizada só quando é ele que está produzindo, né? E não estou falando que é o mesmo caso do cara do comentário, mas já vi vários malucos que desdenham tudo que vem do Brasil. Mas aí quando eles começam a tentar produzir algo, já começam. Ai, ninguém valoriza o cenário nacional. Ai, apoia os negócios de seus amigos como apoia de famosos que você nem conhece. E
não tô aqui com esse papo vazio de apoiar algo puramente por ser nacional, mas apoiar o que entrega qualidade, e tem coisa boa sim pra valorizar. Por exemplo, no vídeo review de Moon Rider, essa gameplay que tá rolando aí, teve comentário de gente falando: ai, não curto nada que venha do Brasil. E vai aí em qualquer grupo de desenvolvedores indies. Muitos vão falar que ao produzir um jogo é até melhor nem dizer que é um jogo brasileiro, que o público dá mais moral. Os jogos da Joy Masher são um exemplo disso. Acabam sendo mais valorizados na gringa por um público que curta uma proposta retrô do que aqui, que é cheio de gamer hardcore com falas: ai, joguei em 16 bits em pleno 2025, depois reclamam porque não apoiam o desenvolvimento nacional. Se escuta aos montes até influencer arrombado, forçando a conversa de que não existe filme nacional bom, que não passa de ladainha vinda de putinha de americano. Existem vários filmes nacionais bons, tem os já manjados Alto da Compadecida, Tropa de Elite, tivemos a Era da Pornô Chanchada, que foi um período bem divertido e criativo do cinema nacional, tivemos Mazzaropi, Zé do Caixão que é até valorizado lá fora, mas aqui é visto como meme. Inclusive já recebi comentários de trouxa aqui, falando de forma pejorativa coisas como: ai, é muito trash, até parece filme do Zé do Caixão. Aliás, tem que ter filme trash mesmo. Pessoas que estejam dispostas a produzir algum filme de terror trash bagacento bem contra a cultura. Pessoas que queiram produzir um filme de ação e porrada, uma ficção científica, suspense, exatamente para tentar tornar o cinema brasileiro algo mais versátil e variado. Muitos também tratam Turma da Mônica como apenas meme, apesar de ter decaído muito de qualidade, ter se dobrado a muitas reclamações moralistas. As historinhas basicamente hoje serem montadas com os PNGs pré-fabricados, mas não dá pra negar o legado e a importância dos gibis e personagens de Maurício de Souza. Quadrinistas como Ziraldo, que vai além dos livros de Menino Maluquinho, com seus quadrinhos conhecidos por seu humor ácido. Posso citar Angeli e Glauco, com seus quadrinhos politicamente incorretos. Você pode até não gostar de novela, mas sim, tivemos novelas muito boas, coisas que aprendi a valorizar mais depois de adulto. Coisas como Pantanal, Chica da Silva, Tieta, O Bem Amado, Que Rei Sou Eu, Éramos Seis e muitas outras. O Brasil também teve uma publicidade reconhecida internacionalmente por seu senso de humor e genialidade. A televisão brasileira já foi bem criativa e inventiva. O cenário musical brasileiro também já foi bem rico, vibrante e diversificado. A nossa história e relação com o videogame é algo bem único. Mas toda a nossa história videogameística está sendo reescrita por um bando de utoba arrombado, vendendo experiências fabricadas, tiradas de pesquisas de materiais estadunidenses. Então essa conversinha de Bostil não reflete nenhum senso crítico, tampouco uma crítica social. Apenas escancara um viralatismo crônico, vinda de gente que não busca atacar problemas e debater soluções. Apenas quer se afundar no eterno derrotismo e se lamentar por não ter nascido no Zewa, na Europa ou qualquer outro lugar que ele idealize como um país decente. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, essa foi minha opinião e pistolagem de hoje. Se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não mandar esse vídeo para aquele seu amiguinho chupa-bola de gringo. Afinal, o engajamento feito por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho, né? Até o próximo vídeo. Fui.